noite, né, a todos. Esse é o nosso 8º momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto, né, do quadrimestre suplementar 4, né, que seria o nosso terceiro quadrimestre de 2021. Bom, hoje a gente vai fazer aplicações, ainda a gente vai, né, na verdade a gente continua com o tópico da segunda parte do curso, que é métodos energéticos, né, para análise de estruturas isostáticas e peristáticas. No momento síncrono passado, a gente fez a aplicação sobre a definição de energia, deformação, densidade de energia. E hoje a gente vai fazer a aplicação sobre a conservação de energia, tá? Um tópico sobre conservação de energia e já uma aplicação do princípio dos trabalhos virtuais no viés do que a gente chama de princípio das forças virtuais, né? Considerando as forças virtuais e os deslocamentos reais. O Guerino, que fez elementos finitos comigo, ele já escutou alguma coisa sobre esse princípio dos trabalhos virtuais. Na verdade, o PTV, lá em elementos finitos, a gente usa também para estabelecer a forma fraca, a forma integral enfraquecida necessária lá para, na verdade, a definição lá do método elementos finitos, né? E lá, ao invés daqui, a gente trabalha com o princípio dos deslocamentos virtuais, ou seja, os deslocamentos eles são virtuais e as forças elas são reais, tá? E vocês veem que tudo isso que a gente estuda, né, na verdade, ajudam vocês a entender a questão lá na frente do que é o método dos elementos finitos, né, a importância dos métodos energéticos para a estruturação e fundamentação dos métodos numéricos que a gente apresenta para vocês aí em outras disciplinas do curso, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai lá para a nossa lousa. Alguém antes das aplicações tem algum comentário sobre o tópico que a gente introduziu nessa semana? Quer fazer alguma observação, alguma dúvida? O quadro está tá visível para vocês? Perfeito. Então vamos lá. Então é o seguinte, a gente vai na aula de hoje fazer a aplicação direta do princípio da conservação da energia, né? A primeira lei da termodinâmica que a gente vai utilizar aqui para resolver esses exercícios. Dentro do que a gente vai começar a discutir com vocês, que é a determinação, por exemplo, do campo cinemático, né, de deslocamento das estruturas, porque até então a gente se preocupou em mecânica dos sólidos e até esse ponto do curso em calcular campo de tensão, inclusive em mecânica dos sólidos também a gente calculou lá deslocamento de vigas em flexão, né, ângulo também, como a gente vai, né, determinar nessa questão, né? O ângulo de torção também a gente calculou lá em mecânica dos sólidos também, só que em estruturas isostáticas, aqui a gente vai fazer utilizando, por exemplo, a conservação da energia, utilizando o conceito de energia de deformação que a gente viu na aula passada, e aplicar também o princípio dos trabalhos virtuais, método da carga unitária, por exemplo, para calcular e determinar deslocamento e quantificar esforços em estruturas hiperestáticas, tá? Olha só, o exercício calcule o ângulo de torção para o eixo, aí eu não coloquei o ABC, né? Deixa eu colocar aqui, para o eixo ABC, com o módulo de elasticidade transversal de 28 gigapascal, devido a um torque de 1,2 kN aplicado na extremidade livre, que é aqui que é o ponto C, conforme mostrado na figura. Então, olha só, a conservação da energia, ela, para os problemas que a gente vai estudar no âmbito do nosso curso, tem até
uma transparência que eu acho que é o slide 3, eu acho que, não sei como foi que eu denominei lá, eu acho que foi slide 3, a observação inicial ou fundamentação inicial, que justamente, vamos dizer assim, pontua a modelagem aqui, as hipóteses definidas para se estabelecer a expressão de conservação de energia que a gente vai apresentar, que é o quê? Que é o trabalho externo, que é o trabalho das cargas externas, igual à energia interna de deformação da minha estrutura com comportamento elástico linear. Então, por exemplo, o comportamento da minha estrutura elástico linear, o carregamento, ele deve ser aplicado no corpo lentamente para a gente desprezar a energia cinética, né? O meu sistema não existe troca de calor, né, durante esse processo de carregamento, então a gente despreza a energia térmica e nesse sentido, né, todo o trabalho realizado pela carga externa, né, se iguala à energia interna de deformação. Inclusive, quando eu retiro esse carregamento, a deformação e o deslocamento imposto na minha estrutura, né, ou seja, né, a configuração final da estrutura é levada para a configuração inicial depois que eu retiro o carregamento. Ou seja, a energia interna ela é transformada, né, porque eu não posso nem destruir e nem criar energia, ela tem a conversão, né, na mudança da posição deformada para a posição inicial. Então, a gente vai utilizar essa expressão aqui da conservação de energia para resolver né, deslocamentos de estruturas, olha só, submetidas a um único carregamento, né, e o deslocamento que a gente vai determinar por essa expressão aqui, inclusive está associada à aplicação do carregamento. Por exemplo, torção, né? A intenção aqui, com esse exercício, é descobrir o ângulo de torção devido a essa torção aplicada. Então, é o giro nessa seção, o giro relativo nessa seção aqui que me caracteriza. Não o giro relativo, ele quer realmente o ângulo de torção aqui dessa seção. E aí, por exemplo, se a gente estivesse analisando uma estrutura de viga com um único carregamento nessa condição, aplicando a conservação de energia, o que eu vou buscar, na verdade, é o deslocamento na vertical, por conta do carregamento. Se na viga estudada eu tivesse, por exemplo, um momento aplicado, então eu não iria buscar, por exemplo, o deslocamento na vertical nesse ponto da aplicação do momento. Por essa metodologia que a gente vai apresentar aqui, o que eu calculo é sempre a cinemática associada ao que o carregamento me produz, tá? Para eu até conseguir explicitar aqui o trabalho, né? Porque o trabalho é força no deslocamento que ele produz. Então, aqui, qual é o deslocamento que a carga vertical produz? É um deslocamento na vertical. Qual é a cinemática produzida pelo momento de flexão? É o giro da seção. Qual é a cinemática produzida pelo momento de torção? É o ângulo de torção. Então, nesse sentido, o trabalho, nessas condições, né, do carregamento aplicado lentamente, isso tem lá na teoria. Tá? O trabalho externo, ele vai ser calculado sempre por meio da força na cinemática, que no caso da torção é o giro, o ângulo, né? O giro, né? O ângulo de torção, que eu vou chamar aqui. Então, eu vou chamar aqui momento de torção, tá? O MT. Então, no caso desse problema, né, o trabalho externo sempre vai ser meio da carga no giro. E o trabalho interno, né, ou seja, a energia interna, para esse problema, a gente já até aplicou na aula passada, né? É um integral desse tipo aqui, né? Momento de torção ao quadrado, dividido por 2 vezes
a inércia torcional vezes o modo de elasticidade transversal, né, no domínio estudado aqui. Tá? Então para eu calcular esse parâmetro aqui, eu vou utilizar a conservação de energia, né, porque eu tenho a energia interna, com a energia interna determinada, o carregamento eu consigo determinar o parâmetro cinemático. Mas essa situação aqui, de conservação de energia, ela só pode ser aplicada para estruturas com um único carregamento. Tive mais de um carregamento, a gente vai aplicar o método da carga unitária, o princípio das forças virtuais. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, nesse sentido aqui, o que eu preciso fazer é determinar a energia de deformação interna, abrindo essa integral para esse problema aqui específico. Esse problema daqui, o momento de torção em todo o domínio, ele é constante, né? Valendo 1,2 kN. Então, isso daqui é uma constante. Tá? O IT e o G também são constantes. O IT, não é? Na verdade, ele vai ter um parâmetro aqui constante entre os pontos A e B e um outro parâmetro aqui constante entre B e C. Então, essa integral aqui, por exemplo, ela vai ser dada por duas somas. Né? E, claro, né, eu vou ter aqui a integral de dx que vai me dar aqui o 0,6 e que vai me dar aqui o 0,4. E, só para a gente formalizar, a inércia e a torção para o eixo, ele é dado por essa expressão aqui, por essa característica geométrica, que é o πr² sobre 2. Então, nesse sentido, eu consigo facilmente calcular a energia de deformação do meu problema por essa conta daqui. Então, é o momento de torção, 1,2 vezes 10 a 3, isso daqui ao quadrado, vezes o comprimento do primeiro trecho, 0,6, dividido por 2 vezes o módulo da elasticidade transversal, que é 28 vezes 10 a 9, agora vezes a inércia torcional dessa primeira parte, que vale π, 30 vezes 10 a menos 3 a quarta sobre 2. E aí eu somo com o dessa segunda parte aqui, tá? Mais o mesmo momento torcional, 1,2 vezes 10 a 3 ao quadrado, vezes o comprimento do eixo 0,4, 2 vezes 28 vezes 10 a 9, π, aí eu tenho o diâmetro de 20, o raio de 20 vezes 10 a menos 3 elevado à quarta, isso daqui sobre 2. E aí eu vou ter o valor da energia interna dada por 53,06 joules. E aí, com base na conservação da energia, eu igualo esse valor ao trabalho externo provocado por essa torção aqui, tá? Que vai me dar um giro dessa seção. Tá? O trabalho dessa carga é ela no giro dividido por 2. E aí o meio está explicado lá na teoria, por que vem esse meio. Tá? Tem vários vídeos relacionados, né? Como é que eu caracterizo o trabalho externo, né? Na flexão, né? Na torção, em barra sobre força normal, tá? Explico bonitinho. Inclusive, próxima semana, a gente vai aplicar o teorema de Clapeyron, fundamentado na conservação da energia, e ampliando essa conservação da energia, né, no sentido da caracterização do trabalho da carga externa pelo um somatório. Ele vai lá me falar, né, olha, se eu tenho um conjunto de cargas atuando, né, simultaneamente de 0 até o seu valor final, aplicado de forma gradativa, né, essa conservação ela é válida e o trabalho vai ser o somatório, né, de meio de cada carga aplicada vezes a cinemática que ela produz. Isso também, né, a gente vai aplicar. Né, ou seja,
uma ampliação dessa condição aqui, né, da conservação de energia para resolver esse tipo de problema, né, mas para uma situação, né, esse tipo de problema com uma única carga, né, mas a gente generalizando para uma situação com mais cargas. Nessa situação com mais cargas, a gente não consegue descobrir o deslocamento porque, na verdade, eu vou ter essa expressão aqui, que é válida também, né? Ou seja, o trabalho da carga externa dada por um somatório, né? Seria assim, o somatório, né, da carga K aplicada no deslocamento K. E entendendo-se como carga, não só carga desse tipo aqui, né? Momento, tá? Então, e aí, uma, uma, uma equação dessa com um conjunto de incógnitas cinemáticos, né, n, k incógnitas cinemáticos, eu não consigo resolver. Por isso que eu preciso ter uma única carga, né, para eu aplicar conservação de energia e determinar o deslocamento a partir, né, do trabalho que essa carga gera. Tudo bem? Então, da conservação da energia, né, ou seja, o trabalho W externo sendo igual à energia de deformação interna que eu acabei de calcular, então eu vou ter meio, né, do momento torsional, que é 1,2 vezes 10 a 3, vezes o giro, que é o que eu quero descobrir, tem que ser igual ao trabalho interno, que a gente acabou de calcular, que é 53,06. Com isso, eu consigo calcular o giro valendo 8,84 vezes 10 a menos 3 rad, e isso me dá um giro em graus de aproximadamente 5,1 graus. Vamos fazer mais um exemplo nessa condição, né? Antes, tudo bem com esse exercício? Né? A gente aplicou a conservação da energia para descobrir o ângulo de torção, né? E aí a gente tem que o trabalho externo é sempre momento de torção no ângulo de torção. Agora a gente vai resolver uma situação, né, de viga em flexão. Olha só, para a gente aplicar, né, e praticar essa condição. Exemplo 18. Exemplo 18. Então, uma viga é apoiada e carregada conforme mostrado na figura. Determine a inclinação ou seja, a rotação da seção no ponto C. A inclinação no ponto C, causado pelos momentos fletores. Então, a estrutura é essa daqui. É uma viga biapoiada. Fixa na extremidade A. Apoio fixo na extremidade A, apoio livre na extremidade B. E ela tem um momento concentrado denominado de M0 aplicado em C. Aí eu tenho aqui
essas cotas, 2A e A. E aí a gente vai aplicar novamente a conservação de energia. A conservação de energia, ela estabelece que a energia de deformação, né, do meu problema interna, ela é igual ao trabalho das cargas externas dentro do que foi pactuado, das hipóteses, né? Carregamento aplicado de forma lenta e gradual, despreza energia cinética, não há transferência, né, o sistema é adiabático, essas coisas todas. Isso está reforçado também na teoria, né? Para dizer assim, olha, o professor chegou com isso aqui. Não, tem a contextualização da teoria sempre, para fazer coerência com o que a gente está aplicando aqui, nesses momentos síncronos. Esse trabalho externo, para esse tipo de problema, né, com uma única carga, eu tenho que avaliar o trabalho que a carga me faz. No caso da viga com o momento, né, o trabalho que essa carga me produz, externo, esse W aí, é sempre meio do momento no giro. Ou seja, o trabalho é a força na cinemática que ele produz. Então, o momento, ele me produz o giro na seção, tá? E é justamente isso que ele me pede. Veja que ele não me pediu o deslocamento na vertical no ponto C. Porque por essa expressão aqui, eu não consigo. Se ele me pedisse o deslocamento vertical no ponto C, eu teria que utilizar o princípio dos trabalhos virtuais método da carga unitária, que a gente vai explicar já já. Que aí, para isso, eu teria que avaliar a estrutura no seu carregamento real e aplicar um carregamento virtual na condição de deslocamento que ele me pede. No caso aqui, se fosse um deslocamento vertical, eu teria que aplicar uma carga unitária na vertical no ponto C. E aí processar, não é, essa lógica aí do PTV para se determinar esse valor do deslocamento, né? Porque o deslocamento é real, né, numa situação de força virtual, hipotética, dentro do que a gente conversou também lá na teoria. Que esse conceito de trabalho virtual, o aluno fica um pouco meio confuso, mas está bem explicadinho lá na teoria. Né? Em elementos finitos também tem esse mesmo problema, a gente tenta de alguma forma também contextualizar lá em elementos finitos. Então, no caso aqui, né, para eu determinar o θ, o m eu tenho, que é o m0, eu preciso do trabalho interno. E o trabalho interno, né, levando-se em conta a questão do momento fletor exclusivamente nas vigas em flexão, ele é dado por um integral desse tipo aqui, né? Ó. É a função momento ao quadrado sobre 2 vezes a rigidez em flexão da minha viga. Veja que esse m aqui é uma função momento fletor que eu vou ter que avaliar em toda a viga. E para isso eu tenho que determinar as funções de momento fletor na minha estrutura, que nesse caso varia entre o trecho de 0 a 2A e de 2A a 3A para um sistema de coordenada, por exemplo, x, y aqui, colocado. Tá? Então eu tenho que ver as regiões que têm variação da função momento fletor para eu fazer a composição aqui coerente dessa integral. A partir desse momento agora a gente vai precisar se atentar bem a esses pontos. Cuidado que esse m daqui, eu vou até colocar, né? Vou colocar aqui um m como se fosse uma função, né? E não o m0 aqui, né? E não o m0, né, que é referente ao trabalho externo, tá? Então, para eu encontrar essas funções aqui, eu vou utilizar aqui os passos que vocês aprenderam lá em mecânica de sólidos. Eu vou calcular aqui as reações de apoio, né? Então, cálculo das reações de apoio. Cálculo das reações Então, nessa viga aqui, eu vou ter uma reação, né? Já vou colocar ela aqui no sinal correto, tá? O RY para baixo, o RBY para cima. Não? Ah, professor, eu não sei. Não, você poderia assumir tudo para cima e depois a conta iria te mostrar, tá? Isso daqui é porque eu já estou enxergando que aqui a tendência de giro, essa aqui, é no sentido horário, então eu tenho que provocar
uma tendência de giro no sentido anti-horário para equilibrar esse momento daqui, tá? Porque senão, e aí também para eu ter também o equilíbrio das forças na vertical, porque eu não tenho nenhuma força na vertical, tá? Então, é só por isso, né? Já estou enxergando o que realmente vai acontecer aí para conseguir recuperar o equilíbrio. Então, eu tenho aí, no caso, somatório das forças em x é zero, não vou nem considerar. Somatório das forças em y, zero. Então, eu tenho R a y igual ao RBY. E o somatório dos momentos em A igual a zero. Então, eu tenho aí menos M0, né, seguindo a regra da mão direita, depois mais o RBY vezes o 3A, isso daqui igual a zero. Então, eu tenho que o RBY ele vale M0 sobre 3A e, consequentemente, o RAY vale M0 sobre 3A. Né? Ou seja, é um binário, né, de M0 sobre 3A. Né? Quando eu multiplicar por 3A, vai me dar, né, o binário, né, valendo M0, que equilibra esse outro M0 aqui. Né? Um vai ser no sentido anti-horário, dado pelas reações de apoio, né, o binário gerado pelas reações de apoio, e esse aqui no sentido horário M0. Perfeito. Então, agora eu vou processar aqui as seções de corte necessárias para a definição das funções momento-fletor em todo o domínio da viga. Veja, eu preciso de duas seções aí para definir, né, as funções que vão, né, ser explicitadas na integral que compõe a energia de deformação dessa viga inteira aqui, considerando somente os efeitos de flexão, adotando, né, vamos dizer assim, coordenadas que facilitem a minha conta, tá? Então, olha só, em relação à seção S1, né, essa daqui, eu vou trabalhar à esquerda dela. Então, eu vou trabalhar à esquerda da seção S1. Então, à esquerda da seção S1, eu tenho essa viga, aqui a seção S1, a força que aparece nela, que é o RAY, já no seu sentido correto, valendo M0 sobre 3A. Isso daqui está distante de x, tá? E para equilibrar essa força aqui de M0 sobre 3A, vai me aparecer aqui uma função momento fletor de x, que eu estou adotando aí o sentido, a convenção de sinal positivo. Então, aí, aqui eu processo o equilíbrio de momentos sempre na seção, e aí eu vou ter aqui o meu x, só para eu não esquecer, tá? O meu x aqui, explicitamente, ele vale de 0 a 2A, para ficar organizadozinho. Então, somatório dos momentos na seção S1 igual a 0, então eu vou ter, né, pela regra da mão direita, M0 sobre 3A vezes o x, mais o mx, isso daqui igual a 0. Então, a minha função mx, ele vale menos m0 x sobre 3a. Perfeito, guardei. Agora, eu vou para o segundo trecho. O segundo trecho, né, que é a seção S2, aqui, ó, que é a seção S2, eu vou pegar o lado direito dela. Eu vou pegar do corte para cá, ou seja, eu vou pegar o apoio B, né, dela até o apoio B. Então, para essa seção, eu vou, na verdade, deixa eu colocar aqui, eu tenho a seção S2, cortei aqui o apoio, eu tenho a carga atuando, valendo M0 sobre 3A, e o que eu vou fazer para facilitar a minha vida é colocar um sistema de coordenada aqui local, x estrela, e essa condição aqui, ela está válida para um x estrela variando de 0
A, tá? E para equilibrar aqui, né, essa força, eu preciso da minha função momento x estrela. Perfeito. Então, para eu encontrar essa função x estrela, basta eu aplicar o somatório dos momentos na seção S2 igual a zero. Então, eu vou ter aí, seguindo a regra da mão direita, menos a função menos mx estrela, depois mais o m0, 3a, vezes o x estrela. Isso daqui igual a zero. Então, a minha função mx estrela, ele vale m0, x estrela, sobre 3a. Com as funções momento fletor determinadas, eu posso agora utilizar a expressão da energia interna e abrir essas integrais especificamente para essa condição aqui da viga apresentada. Deixa eu ver se dá para fazer aqui embaixo. Então, vamos lá. Então, para essa situação aqui, ó, né, estudada, a energia dessa viga ela vai ser um integral de 0 a 2a. Qual é o momento fletor? A função momento fletor nessa região é essa daqui, tá? Então, vai ser menos m0 x sobre 3a ao quadrado, né, dx. Isso daqui dividido por quem? Dividido por 2 e i. Deixa eu só pegar aqui. Tá? Integral de 0 a 2a, para ficar tudo bonitinho. Mas, agora eu vou pegar a outra parte, né? Então, integral de 0 a a, né, utilizando a minha função com o sistema de coordenada local que eu coloquei x estrela, né, sobre 3a, isso daqui ao quadrado, no dx estrela, isso daqui sobre 2i. Perfeito. Eu processando aqui essa integral, eu vou chegar nessa... Aí depois vocês fazem, tá? Para eu ganhar tempo aqui, que eu preparei bastante exercício. Eu fiz aqui a continha, mas essas integrais elas são fáceis de serem calculadas. Eu chego na energia interna dessa viga nessa condição aqui, m0 ao quadrado vezes a sobre 6ei. Bom, com a energia interna determinada, eu aplico agora a conservação da energia, o trabalho externo é igual à energia interna, né? E consigo encontrar energia e consigo encontrar a rotação, né? O trabalho externo é meio do m0 no giro que esse m0 me produz, que é justamente o giro, né, na posição C, né, dele aplicado, né? Então é o giro em C, é igual à energia interna que eu acabei de calcular, que é o m0 ao quadrado, a sobre 6ei. Então, nesse sentido, o giro aqui, ó, ele vai me dar, o θ, ele vai me dar m0 vezes a dividido por 3ei. Então, deixa eu apagar aqui para não parecer um 9. Isso daqui é um a, né? A sobre 3ei. Perfeito? Mais uma questão. Aplicamos uma questão de viga, né? Ou seja, conservação de energia em viga com momento aplicado, conservação de energia em eixo, em torção, para calcular sempre o parâmetro cinemático. E agora a gente vai aplicar algo relacionado à força normal, ou seja, a barra de treliça. Então, esse exemplo 19 do curso,
ele na verdade, ele pede para você calcular, né? Vamos colocar aqui, ó, para a treliça, para a treliça. Professor, Oi. pode voltar na última página ali da solução para teta? Hum, Só dar uma lida aqui rapidinho. uhum. Tá? Qual é a malandragem ali para converter x estrela em x? Não, aqui é x estrela. Isso, Na segunda parte é x tem que inverter estrela. a coordenada. O sistema de Isso, coordenada da segunda parte é essa daqui. certo. E da primeira parte é x. Então, o que foi que aconteceu? Essa primeira parte aqui da estrutura, né, de 0 a 2a, está associada a um sistema de coordenadas x. E para essa segunda parte aqui, na caracterização do momento, eu utilizei um outro sistema de coordenada local chamado x estrela. E para abrir essa integral, que é a determinação da energia interna em toda a estrutura, eu tenho que abrir a integral em coerência com o sistema de coordenada que eu defini as minhas funções momento fletor. Nesse segundo trecho aqui, a minha função momento fletor ela foi definida em relação ao x estrela. Então, Perfeito. por isso que essa integral ela foi de 0 a a. Ah, professor, eu posso estabelecer tudo em relação a um sistema fixo aqui x? Pode. Mas as funções de momento vão mudar, inclusive o limite de integração muda. Se eu fizesse isso, para essa segunda aqui, qual seria o limite de integração? De 2a a 3a. O senhor tinha falado na última aula, eu me recordo. Isso é a mesma lógica. Eu não vou apresentar para vocês uma situação mais complexa se eu posso colocar uma situação aqui corriqueiramente que é mais tranquila. Eu tenho que organizar os meus sistemas de coordenada para facilitar o cálculo das integrais. Ah, eu quero vir aqui direto, tudo bem, pode vir. Só que você vai ter que compatibilizar aqui, né, o dimensionamento, por exemplo, nesse sentido, eu teria que vir com um x de lá até cá, aí o comprimento inteiro da estrutura é 3a, então quanto sobra aqui? É 3a menos x. Então veja que eu teria que pegar m0 sobre 3a e multiplicar por essa função agora, que é o 3a menos x, que já te dá uma função um pouco maior. Veja que você vai ter que integrar essa função. Então, tudo começa a se complicar, mas tem que dar o mesmo resultado. Não vai mudar o resultado, tudo bem? Quem quiser pode sofrer aí e fazer, que vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? Tô de bola. Pode prosseguir aí, professor. Perfeito. A gente vai fazer algo similar a isso que a gente comentou no último exercício, que vai dar um trabalho danado e vocês vão ver que a lógica do exercício, tanto para a carga virtual quanto para a carga real, se eu estabeleci um sistema de coordenada para a carga real, para fazer sentido com a integral que a gente vai calcular, a carga virtual vai ter que também ter o mesmo sistema de coordenada. Né? A gente vai voltar a esse tópico aqui. Para a treliça e seu correspondente carregamento, obtenha o deslocamento vertical, o deslocamento vertical no ponto C. Aí eu vou desenhar aqui a treliça.
é uma treliça isostática. A gente, por enquanto, não está resolvendo estruturas hiperestáticas. Depois eu conto uma história dessa disciplina quando eu dei a mesma no presencial, de uma situação aqui que foi bem engraçada de um aluno. Então, eu tenho aqui a carga P, aqui é o ponto C, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, aqui é o ponto E, aqui é o ponto D. Aqui eu tenho um comprimento L, aqui L e L também. Aqui vale L e aqui vale L. L e aqui vale L. Então, olha só, para a gente aplicar a conservação, né, a conservação de energia para determinado deslocamento, a gente obrigatoriamente precisa ter na estrutura um carregamento, né, e o deslocamento que a gente vai descobrir é justamente o deslocamento associado ao trabalho que aquele carregamento me faz. Então, aqui é uma carga na vertical, então a única coisa que eu consigo descobrir de cinemática, utilizando a conservação da energia, é o deslocamento na vertical. Veja que ele me pede justamente o deslocamento na vertical. Assim, eu poderia, né, no geral, né, passa assim, olha, determine o deslocamento no ponto C. Ah, professor, eu vou aplicar método da carga unitária. Ah, eu vou aplicar Castiliano. Ah, você vai aplicar qualquer método que você quiser. Mas, geralmente, existe um método mais rápido para você determinar, né, o deslocamento pedido numa dada estrutura. Né? Você está ali, sei lá, numa prova de concurso. Quando ele te passa uma questão desse tipo, ele não está pedindo, por exemplo, que você pense em Castiliano, que você pense, né, em PTV, método da carga unitária. O que ele está possivelmente te pedindo, né, é conservação da energia. Vai sair pelos outros? Vai, mas você vai demorar bem mais. Então, possivelmente o que a banca está te pedindo aí é a questão da conservação da energia. A conservação da energia eu só posso aplicar a mesma se a estrutura se tiver somente um carregamento. E o deslocamento pedido é justamente na direção associada àquela força. Né? No caso aqui é uma carga na vertical, então o deslocamento que eu consigo descobrir aqui pela conservação da energia é o deslocamento na vertical. Se ele tivesse pedido, por exemplo, o deslocamento na horizontal, eu não poderia utilizar isso daqui, mesmo a estrutura tendo um único carregamento, porque esse carregamento não me produz a cinemática pedida por ele, que seria o deslocamento na horizontal aqui do ponto C. Tudo bem? Não teria condições de fazer por esse balanço aqui, né? Pela conservação da energia. Bom, então, no caso de barra aqui, sobre força normal, a energia interna do meu problema, ele vai ser dado por esse somatório aqui. Como as barras são barras de treliça, né, a força normal é constante na treliça, a integral, né, ela vira o próprio comprimento da barra. Então, aí eu vou ter que, para definir, né, a energia interna de toda a treliça, eu vou somar a energia de cada barra. Né? Então, aí eu vou ter, né, o n ao quadrado, ou seja, eu vou ter de m de 1 até a quantidade de barras. Então, eu vou pegar a força normal de cada barra elevar ao quadrado. Então, não importa se a força normal é de tração ou compressão, né, o sinal dela não vai fazer diferença, porque vai estar elevado ao quadrado, vezes o comprimento da barra, dividido por 2 vezes a rigidez da barra. No caso aqui, o modo de elasticidade vezes a área. A rigidez axial, a gente vai considerar aqui nesse problema que o EA aqui é constante, tá? Rigidez é constante, igual, né, para todas as barras. Rigidez axial. No problema passado a gente teve a rigidez flexional, tá? Bom,
E já que eu tenho que ter as forças normais em cada barra, eu preciso determinar a treliça, utilizando a metodologia que você quiser. Eu resolvi aqui, né, esse problema, né, utilizando o método dos nós. Então, eu fui separando cada um dos nós, né, por exemplo, o nó C, e associando um sistema de coordenada em cada nó, isolando, né, no caso, isolando o nó, associei um sistema de coordenada aqui no nó e vou colocar o efeito, né, das forças externas e das forças normais associadas aqui no nó. Então, aqui nesse nó eu tenho a carga P, né, para baixo. Eu assumi que a barra DC ela é de compressão, então ela empurra o nó. Então, eu estou chamando aqui o F CD, e eu estou assumindo que essa barra BC aqui ela é de tração, então ela puxa o nó. Isso daqui vocês aprenderam lá em mecânica dos sólidos também, né? Esse ângulo daqui é fácil de ser calculado, ele vale 45 graus. E para eu calcular aqui o FCB e o FCD, basta eu aplicar o equilíbrio. Somatória das forças em x igual a zero, eu vou ter cosseno de 45 menos cosseno de 45 FCB mais FCD, isso daqui igual a zero. Então, na verdade, eu vou ter que o FCD ele vale raiz de 2 sobre 2 FCB. E aí eu vou aplicar o somatório das forças em y igual a zero, eu vou ter seno de 45, né? É o seno de 45 graus FCB, isso daqui igual ao P. Daqui eu tenho que o FCB ele vale raiz de 2P. Com isso, eu volto nessa expressão e calculo o FCD, e o FCD ele vale P. Veja que o que eu assumi aqui, né, inicialmente aqui no nó, é reafirmado pelo final da conta. Então, na verdade, esse FCD a barra é de compressão. Então, vamos dizer assim, na convenção eu vou chamá-la lá, numa tabela resumida que eu vou fazer no final, de negativo, mas só para organizar as ideias, porque ela não vai impactar em nada o sinal. Mas eu já vou preparando essa organização, porque no método da carga unitária a gente vai ver que o sinal ele entra, tá? Então, só para organizar essa questão do sinal e do tipo que representa o tipo de esforço, e como é que eu tenho que compor isso na expressão, que nesse caso aqui não impacta porque está ao quadrado, mas vamos organizar porque na próxima semana a gente vai aplicar essas coisas e a gente vai ver que o sinal impacta. Vou para o próximo nó. O nó agora que eu vou pegar é o nó B. Então, vamos lá. Nó B. Então, eu tenho aqui o meu sistema de coordenada x, y e vou aplicar aqui as forças. Então, no nó B da minha estrutura, eu já tenho essa barra BC que eu encontrei, que eu assumi que é de tração, então ela puxa o nó e ela vale raiz de 2P, né? E tem essas outras duas barras que eu não sei o que é, que essa daqui eu vou assumir de compressão e essa daqui eu vou assumir de tração. Então por isso que eu tenho aqui, né, o FCB aqui puxando, porque eu já sei que ela é tração. A BD eu vou assumir que ela é de compressão. E a BA eu vou assumir que ela é de tração. FBA. Eu tenho esse ângulo daqui, que ele vale 45 graus. E eu vou aplicar agora o equilíbrio. Então, vamos lá. Somatória das forças em x0. Então, eu tenho aqui, somatória das forças em x igual a zero. Aí eu vou ter menos FBA mais seno
de 45 graus FCB. Só que, ora, FCB eu já tinha lá do cálculo anterior, isso daqui igual a zero. O FCB, né, vale raiz de 2P, então com isso daqui eu substituo aqui e encontro o FBA valendo P. E veja, confirmou o sinal, então o FBA é tração. Vou aplicar agora somatória das forças em Y igual a zero. Eu tenho cosseno de 45 FCB negativo, então menos cosseno de 45 FCB mais o FBD, isso daqui igual a zero. Então, o FBD aqui, ó, o FBD, ele é cosseno de 45. O FCB eu já tinha, né, determinado, que é raiz de 2P. Então, com isso daqui, eu consigo determinar que o FBD também vale P. E no caso aqui, P compressivo. Vou agora para o nó D. Então, vou para o nó D da minha treliça, que é esse nó daqui. Essa barra eu tenho, essa barra eu acabei de calcular, preciso calcular essa e essa, tá? E aí eu vou assumir que essa daqui é de tração e que essa daqui é de compressão. Então, no nó D, agora, no nó D, vou colocar o nó Y e X, vou colocar as forças. Então, eu tenho aqui P, né, que é a ação da força FBD agindo no nó D. Eu tenho P também compressivo aqui, que é a barra DC. A barra DC também é P compressiva. Aí eu tenho as barras incógnitas, que é a FAD, isso daqui vale 45 graus. E eu tenho essa outra barra incógnita aqui, ó, que eu vou denominar de compressiva, que é FD. Aqui é o nó D. E aí eu aplico o equilíbrio, né? Somatória das forças em X igual a zero. Então, eu tenho aqui, nesse somatório, eu vou ter FD menos cosseno de 45 FAD, depois menos P, isso daqui igual a zero. Aí eu vou aplicar o somatório das forças em Y igual a zero. Aí eu tenho seno de 45 FAD para cima, é menos P, isso daqui igual a zero. Essa conta daqui vai me dar um FAD valendo P raiz de 2 e com isso daqui eu volto nessa expressão e consigo calcular o meu FDE valendo 2P. Tá? A última barra para ser determinada é a barra AE. Olha só. Alguém pode me dizer quanto é que vale essa força interna da barra AE, isolando, por exemplo, o nó E? Qual vai ser a força interna nessa barra AE? Veja que nesse apoio aqui, a única reação que eu tenho é uma reação na horizontal, que possivelmente equilibra a força interna na barra ED. Eu não tenho reação na vertical. Então, qual vai ser a força aqui nessa barra AE?
deixa eu separar aqui. Ó, vou separar o nó E. O nó E. No nó E, eu só tenho uma reação horizontal, né, do apoio, que eu não sei quanto é. Eu tenho a força na barra DE, que eu assumi compressiva, então vem para cá valendo 2P. Então, possivelmente, eu sei que isso daqui vale 2P. Né? E tenho aí a possível força interna na barra AE, que eu vou chamar aqui de trativa, FAE. Tá aqui, né? Ó, o X, aqui o Y. Quanto é que vale a força aqui? Na FAE. Aplica aí, somatório das forças em Y igual a zero. Quanto é que vai me dar essa força FAE? Ninguém? FAE igual a quanto? Igual a zero, gente. Igual a zero. Tá explicitado aqui no equilíbrio. Eu não tenho força na vertical. E eu tenho que processar o equilíbrio. O equilíbrio tem que ser processado em cada nó. Então, o FAE vale zero. Então, nesse sentido, eu calculei todos esses esforços internos necessários para eu fazer essa composição aqui da energia interna. Porque qual é a intenção? É calcular o deslocamento aqui no ponto C. Para eu calcular o deslocamento no ponto C, eu vou precisar da conservação da energia, né? Ou seja, eu preciso da definição do trabalho externo. O trabalho externo vai ser sempre quem? Meio da carga no deslocamento vertical em C. O trabalho externo está aqui explicitado. A carga eu tenho, isso aqui eu preciso. Só que o W é igual ao UE. E o que eu estou calculando é justamente o UE, a partir da determinação de cada um dos esforços internos nas barras da treliça. Então, o que eu vou fazer agora é organizar aqui uma tabelinha, né? Barra, né? A força normal encontrada e o tipo do esforço, se é tração ou compressão. Então, eu tenho aqui a barra CB, o esforço normal é raiz de 2P, trativo, vou colocar sinal aqui. Na barra CD, ele vale P, e aqui o tipo é compressivo. Barra BD, P, compressivo. BA, P, é trativo. AD, é P, raiz de 2, trativo. DE, 2P, é compressivo. E, finalmente, a barra FAE é nula e não faz sentido aqui, né? Aí eu vou colocar também aqui uma interrogação, né? Não faz sentido, para não colocar tracinho, para não falar que é negativo. Isso aqui não faz sentido, né? Isso aqui não faz sentido, não tem esforço. Então, com as expressões aí, com os valores das forças normais determinadas nas barras, eu vou agora explicitar o cálculo da energia interna da barra de treliça, dada pelo somatório. Então, é o esforço de cada barra ao quadrado, vezes o comprimento da barra. Então, aí eu estou organizando... eu deveria ter colocado, né? Mas aqui a única coisa é o comprimento da barra AD e da barra BC, elas valem raiz de 2L. Raiz de 2L, tá? E as outras valem L, o comprimento. É só pegar lá no desenho. Então, eu estou seguindo aqui essa sequência, tá? Então, aqui eu estou pegando o esforço da barra CB, o comprimento dela, né? O esforço ao quadrado, o comprimento dela, dividido pela rigidez, duas vezes a rigidez axial. E aí vai. Mais, né?
Aí a barra CD. Eu vou fazer questão de colocar o sinal, mesmo nesse caso aqui não impactando, porque vai ter casos que o sinal vai impactar. Aí eu já estou pedindo para você prestar atenção no tipo de esforço e levar em conta o sinal, porque se você não levar, o desenvolvimento vai estar incoerente, tá? Tem que levar o sinal, sim, nesse caso aqui não vai mudar, mas vai ter problema que vai mudar. Né? Se eu não colocar o sinal, muda sim a resposta do problema. Dois EA mais, finalmente, o menos 2P ao quadrado L sobre 2 sobre 2 EA. Então, isso daqui vai me dar uma energia interna valendo 6,33 P ao quadrado L sobre EA. E aí, pela conservação da energia, eu consigo calcular o deslocamento vertical sobre EA igual a meio de P vezes o deslocamento em C. E aí a gente encontra aqui, ó, o valor do deslocamento em C de 12,66 PL sobre EA, como deu positivo aqui, ó, para baixo. Por quê? Porque foi no sentido da aplicação da força, né? Então, né, o deslocamento para baixo. Ah, professor, já sei mexer em software de elementos finitos. Você pode aqui, né, dar valores para P para L e para EA e substituir aqui, ó, esses valores e ver se o que você encontrou está coerente com essa resposta daqui. A partir desse momento do curso, a gente vai utilizar muito essa ferramenta aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a ferramenta para vocês procurarem, porque vocês vão utilizar bastante essa ferramenta aqui, denominada de F2. Ah, professor, tem lista que não tem gabarito. O gabarito da lista, você vai usar essa ferramenta aqui, ó, né, para análise de estruturas bidimensionais, né? É uma ferramenta criada pela PUC-Rio, tá? Ela é aberta, tá? Então depois vocês baixem, é bem levinho, né? É bem interativo, né? Quem fez elementos finitos comigo em mecânica de sólidos possivelmente já conhece essa ferramenta, né? Então recomendo bastante que vocês utilizem, por exemplo, essa ferramenta para avaliar esses resultados que a gente vem determinando por esses métodos, né? E também para de alguma forma vocês enxergarem se o que vocês estão desenvolvendo na lista tem coerência ou não. Porque vocês podem gerar todo o gabarito da lista utilizando essa ferramenta, das listas, né? Das listas associadas aos próximos assuntos que a gente vai, desse assunto e dos próximos tópicos que a gente vai trabalhar aqui no curso. Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. Tudo tranquilo? Professor, só volta na última página, por favor. Sim. Para dar uma olhada ali. Uhum. Aqui foi tração, compressão, tração, compressão. Tudo bem. Para cá, tá? Tá. Então não me perdi. Aqui eu calculei a energia, né?
Depois apliquei a conservação. Aí isso daqui que eu acabei de calcular. E o W para esse problema é quem? É meio da carga no deslocamento que eu quero calcular. Tá aqui. E aí com isso eu calculo o deslocamento. Né? Multipliquei 2 por 6, 3. Cortei P com P, deu PL sobre EA. Aí a gente enxerga também isso daqui como parâmetro de rigidez, né? Que a gente veio denominando isso daqui como parâmetro de rigidez axial. Por quê? Quanto maior a rigidez aqui, o que é que vai acontecer com esse deslocamento no ponto C, vertical? Se você colocar barras de seção, né, transversal maior e constituída de um material que te dá um módulo de elasticidade maior, o que é que vai acontecer? Esse deslocamento vai ser maior ou menor? Se a Vai ser rigidez é maior, menor. vai ser menor. Por isso que esse parâmetro é denominado de rigidez. Professor, só fazer um adendo, porque eu baixei o F2, a versão nova, Uhum. e o meu Windows aqui ele é de 64 bits e ele no meio da simulação deu problema. Não sei se no senhor ele rodou direitinho. O meu E é. aí eu voltei para o F2 antigo, Ah, a versão anterior. eu não, assim, eu tenho uma versão aqui no meu computador que eu não sei qual é a versão. Mas o meu computador é 24 ou é 64 e eu nunca tive problema. É bom reportar, né? Quando tem esse tipo de problema, eu acho que eles disponibilizam e-mail para você reportar problema. Eu acho que eles acabam até agradecendo, né? Quando eu ativo o grid e vou montando as barras, né? Isso. E aí na hora que você vai usando a barra lateral para movimentar, né, para ver, ou vai dando zoom, ele começa a querer travar. Hum, Aí é o primeiro indício. E aí na simulação, para ver força cortante, momento fletor, aí é que dá problema. Aí dá entendi. exception, dá um problema lá, aí eu tenho que fechar o programa e entrar de novo. E se não salvou, aí É, eu, perde o arquivo todinho. eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse executável que eu tenho aqui no meu computador e colocar no Moodle, né, para vocês pegarem essa versão, que geralmente eu faço com essa versão e não tenho esse tipo de problema não. Então, o último exemplo de hoje não tem mais aplicação da conservação, a gente já vai, né, apresentar, introduzir aqui, né, o método da carga unitária, aplicado à estrutura isostática, né? Só para vocês sentirem aqui o método, né? Que é a mesma lógica do que a gente vai fazer aqui para a determinação de estruturas isostáticas é também a mesma lógica para hiperestático. Então o exemplo é o seguinte, olha, uma viga é carregada e apoiada conforme mostrado na figura que a gente vai agora apresentar. Determine o deslocamento vertical em C. Olha só, a viga é essa. É uma viga aqui. Ponto A, ponto C, ponto D, ponto B. Aí eu tenho nessa viga uma carga uniformemente distribuída. Então aqui vale A, desculpa aí as cotas, então aqui ficou bem maior, mas tudo bem. Devia ter feito menor, mas aqui vale A também.
Olha só, o que é que acontece nesse problema? Ele está te pedindo deslocamento vertical em C. Eu não tenho uma carga pontual vertical em C. Eu tenho uma carga distribuída aí numa região do meu domínio da estrutura, mas eu não tenho uma carga vertical em C. E para eu aplicar o método da conservação de energia que a gente vinha aplicando, eu obrigatoriamente preciso de uma carga específica aplicada no local, na direção do deslocamento que eu quero. Então, se eu fugir dessa condição, eu não posso mais aplicar isso daqui. Ó. Não dá mais para aplicar isso daqui. E nesse caso aqui, a gente precisa aplicar o princípio dos trabalhos virtuais, né? No caso, o método da carga unitária, que está associado ao que a gente chama, né? O PTV, no seu viés do PFV, princípio das forças virtuais, método da carga unitária. Então, o método da carga unitária, né, na teoria eu explico lá bonitinho como é que a gente chega a essa questão, né, da conservação, né, da energia associada à lógica da carga unitária. Então, a carga unitária aqui, aplicado no deslocamento real, vai me dar um trabalho virtual, por isso que é princípio dos trabalhos virtuais, que de alguma forma também vai se igualar ao trabalho, né, interno também estabelecido por essa carga virtual. Né? E esse trabalho interno aí, ele agora é representado por essa, no caso de vigas em flexão, é representado por essa integral aqui. Ó. Veja que a situação original, né, a energia de deformação original, né, real, ela era M2 dx 2EI. E ela passa agora para essa apresentação. Eu vou ter uma parcela real, eu vou ter uma parcela virtual. Né? Muda um pouquinho. Então, a expressão que a gente agora vai aplicar para se determinar esse deslocamento aqui, né, real, vertical em C, tem essa cara daqui agora, né? Tem essa cara, uma parcela de momento real, uma parcela de momento virtual. E justamente o momento virtual, ele é caracterizado, né, pela aplicação da carga unitária na direção do deslocamento que a gente quer descobrir, que no caso aqui é o deslocamento vertical em C. Então, a gente vai ter dois sistemas aí, um sistema real e um sistema virtual, para poder compor aqui essa integral. Primeiro, a gente vai definir o sistema real, ou seja, vamos calcular as funções momento-fletor necessárias para a composição dessa integral a partir da carga real. Eu esqueci aqui de colocar, né? Isso aqui vale W, e para essa estrutura o meu EI é constante, tá? Eu considero aqui, né, o meu EI, né, constante em toda a viga, tá? Então, para eu descobrir esse M aqui real, eu preciso das reações de apoio aqui, tá? Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu preciso do RAY, preciso do RDY, vou colocar aqui um sistema de coordenada para o equilíbrio aqui, XY. Então, não vou calcular a reação em x porque não tem, tá? Vou direto para somatório das forças em y igual a zero. Então, eu tenho, né, RAY mais o RDY menos 2AW, isso aqui igual a zero, tá? Então, eu tenho aqui a carga uniforme transformada numa concentrada equivalente. Ela vai estar posicionada aqui no CG, tá? Aí ela vai estar aqui justamente em cima desse apoio. Tá? Isso vocês estão cansados de saber, tá? O RAY mais o RDY, isso daqui valendo o 2AW. E aí, o meu vídeo já está doendo com esse headset. O somatório do momento em A igual a zero. Então,
Aí eu vou ter o R, regra da mão direita, né? O R dy vezes 2A, o R dy vezes 2A, menos o W2A, que é a força, vezes o braço 2A, né? Ou seja, essa força uniforme distribuída vai me dar uma concentrada valendo W2A e ela vai estar posicionada justamente em cima do apoio D. Vezes o braço, que é 2A, isso daqui igual a zero. Então, o R dy, ele vale 2AW e, né, por essa outra equação, eu tenho que o R a y vale zero. Perfeito. Então, o que eu vou agora processar e buscar são os diagramas as funções momento-fletor reais para a composição dessa integral aqui, no sentido da aplicação da carga unitária, do método da carga unitária. Ah, professor, por que a gente não aplicou o balanço energético naquela configuração que a gente deu? Porque eu tenho uma carga distribuída aqui, eu tenho várias cargas aqui aplicadas entre C e B. Não tenho como aplicar isso. Teve mais de uma carga, eu pedi um deslocamento diferente do deslocamento que aquela carga naquele ponto me produz. Eu tenho que aplicar isso daqui, é carga unitária, não adianta. A questão do balanço energético é exclusivo para estrutura com uma única carga, cujo deslocamento que a questão me pede está associada ao trabalho que aquela carga me produz. Eu trabalho no deslocamento que aquela carga me produz. Se é uma carga vertical, o deslocamento é na vertical. É um momento, me produz giro. É torção, me produz giro. Então, o trabalho da torção é no giro. O trabalho do momento é no giro. O trabalho da carga vertical é no deslocamento vertical. Tá? Então, nessas condições eu posso fazer. Saiu dessa condição, método da carga unitária. Então, o que eu vou buscar agora são os diagramas, as funções, né? Vou calcular as funções reais, né? As funções reais de momento fletor M. E aí vai voltar novamente àquela condição dos sistemas de coordenada local, né? Que a gente vai processando aqui para ajudar nas nossas contas. Veja, para essa estrutura daqui, eu vou precisar de 3 seções. Uma S1, uma S2 e outra S3. Para processar aqui essas funções momento para fazer sentido na abertura da integral aqui. Por quê? Porque eu vou ter variação da função momento de A a C, eu vou ter variação da função, né? Uma outra função para me representar a variação do momento de C para D e outra de D para B. Tá? Então, no caso aqui dessa primeira seção S1 com o x variando de 0 a A, olha só, vou pegar agora aqui, eu vou analisar a seção S1 com o x variando de 0 a A e é mais fácil eu pegar o lado esquerdo da seção. Tá? Então, eu tenho S1, eu tenho aqui o meu apoio a reação aqui vale 0, então eu sei aqui que o momento que aparece aqui, né, o momento em x que aparece aqui, a partir do somatório dos momentos na seção S1 igual a 0, a função momento nesse trecho vale 0. E aí isso vai facilitar a minha conta, né? Porque minha conta aqui eu vou ter que abrir a integral, né? De 0 a A, depois de A a 2A, mas aí com sistemas de coordenada local a gente sempre vai facilitando, né? Esses limites de integração. Vocês vão ver. Então, se essa parcela real já é 0, a parcela virtual nesse trecho aqui eu posso até calcular, mas não vai servir para nada, porque eu vou multiplicar 0 por ela. Então vai dar 0, tá? Mas tudo bem. Na hora eu enfatizo isso novamente. Agora eu vou para o trecho 2. O trecho 2 é esse daqui. Vou passar um corte aqui e eu vou pegar novamente a esquerda. Então, esse trecho 2 aqui, eu vou utilizar um sistema de coordenada local, x estrela, variando também de 0 a A. Então, eu tenho
a minha seção S2. Aí eu vou ter aqui, na seção S2, o meu apoio A. E eu vou pegar aqui um pedaço de carga, W, né? Então, daqui até aqui tem A, e o meu X estrela está justamente desse ponto, né, até o apoio D, né, que é onde essa função aqui que eu vou definir, ela é válida. Então, ela é válida para o X, com esse X estrela fincado aqui, né, variando de 0 a A. Então, vou processar aqui o somatório dos momentos na seção S2 igual a 0 e vou calcular essa função momento X estrela. Então, eu tenho aí o W vezes o X estrela é a força, né? Ou seja, eu vou ter essa força daqui, WX estrela, e ela está localizado a X estrela dividido por 2. Só para justificar essa conta aqui, né? X estrela dividido por 2. É positivo, tá? E aí depois eu tenho mais a função momento fletor que eu quero descobrir, né? Isso daqui igual a 0. Então, a função mx estrela, isso daqui vale menos wx estrela ao quadrado sobre 2. Calculei mais um trecho. Falta agora calcular mais um trecho da função momento fletor real, né? E esse outro trecho, né, eu vou pegar essa seção S3, o corte à direita, tá? Então, eu vou colocar aqui, né? Então, esse sistema de coordenada local, ele vai variar também de 0 a A. Eu vou cortar aqui o S3, tá? Pego um pedaço de carga. Pego um pedaço de carga. E o meu X estrela, ele vale a partir daqui, tudo bem? E aí eu vou buscar esse valor aqui da minha função real, X estrela, para essa situação de sistema de coordenada particularizado nessa seção aqui S3. Então, eu vou aplicar aqui o somatório dos momentos em S3 igual a 0. Então, eu tenho menos mx estrela menos o w x estrela vezes x estrela sobre 2. Isso daqui igual a 0. A mesma lógica do que eu tinha feito, né? Que vale w. Então, no meio aqui, como equivalente estático, eu tenho wx estrela. E essa força, ela está na metade do x estrela, tá? Então, eu tenho aqui que o mx estrela, ele vale menos wx estrela ao quadrado sobre 2. Perfeito. Tenho todos os momentos reais para o cálculo, né? Para o cálculo dessa integral aqui, né, que vem do princípio dos trabalhos virtuais médio da carga unitária. Então, já calculei todos os momentos reais. E como é que vem agora, né, o cálculo do virtual? Né? Porque eu calculei as funções reais e eu preciso agora calcular as funções momento fletor virtuais. E aí, como é que funciona o princípio, né, justamente do trabalho virtual? Ele aplica, então, no caso aqui do virtual, ele aplica uma carga virtual unitária na direção do deslocamento que eu quero calcular. Então, o deslocamento que eu quero calcular é o deslocamento vertical no ponto C. Então, aqui, no deslocamento vertical no ponto C, eu coloco uma carga virtual. Veja que eu estou colocando uma carga virtual de cima para baixo. Eu posso colocar uma de baixo para cima? Posso.
E aí o que é que acontece? Se eu colocar a carga virtual de cima para baixo e o deslocamento que eu obtiver for positivo, confirma que o deslocamento é para baixo. Se ele der negativo, né, nessa situação de carga virtual, na verdade o deslocamento é para cima. Ora, vamos dar uma estudada aqui na minha viga. Para esse carregamento aqui aplicado, esse ponto C, ele sobe ou ele desce? Desce, professor. Ele vai descer? Ó, Sim. eu tenho um balanço aqui. Faz uma simulação aí na sua casa com a folha de papel. Você prende ela em 2 pontos, né? E Ah, veja que ela tem um balanço aqui. Possivelmente, para essa estrutura daqui, essa carga sobe. Ou esse ponto sobe. Então, para essa carga unitária que eu estou dando aqui, que está me descendo, possivelmente o deslocamento que eu vou calcular aqui, nessa conta que eu vou fazer, vai dar negativo. Mas esse negativo indica o quê? Indica que o que eu assumi está errado. Então, na verdade, o ponto C, ao invés de descer, ele sobe. Que é isso que a gente vai obter, tá? se a gente considerar que a distância ali A é para todas as seções, né? A, Sim, aí realmente eu entendo que ela tende a subir. ela tende a subir. Né? Se você pegar lá no F2, você vai ver que ela vai subir. Eu só estou falando já antecipadamente para dar coerência com o que a gente vai obter no cálculo. Né? Se eu colocar uma carga unitária de baixo para cima, eu possivelmente a conta final vai sair o valor do deslocamento positivo. Isso significa o quê? Que a carga unitária na direção que eu assumi, né, no sentido que eu assumi, se me deu positivo, confirma aquilo que eu assumi. Tá? Então, na verdade, se a gente tivesse feito essa conta aqui com essa carga de baixo para cima, o resultado que a gente obter lá, né, no final da conta, seria um valor positivo, que não vai ser, né, por essa análise que a gente já fez. Então, vamos lá. Então, no caso do virtual, né, para eu calcular, né, essa parcelazinha daqui, né, do mzinho virtual, que é essa parcela aqui, que é o virtual, o método da carga unitária, ela me diz o seguinte: substitua, né, o sistema de força real pela virtual unitária na direção, né, do carregamento, né, e num sentido qualquer, né, na direção do sentido qualquer, do desejo do deslocamento, né, na direção, né, do deslocamento pedido, né, que é na vertical em C. Se ele tivesse me pedido, por exemplo, a rotação em C, o que é que eu teria que fazer para compor esse Mzinho aqui nesse ponto C? O que é que eu teria que fazer aqui para compor o trabalho virtual? Eu teria que colocar o quê? Se ele me pedisse rotação, θ na seção, eu teria que colocar o quê? Um momento unitário aqui na minha seção C. Porque o trabalho do momento unitário é no giro. Tudo bem? Como ele me pediu deslocamento, eu estou colocando uma carga unitária vertical. Ele me pediu deslocamento vertical. Perfeito. Então, nesse sentido, eu vou. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto D, aqui é o ponto B. Eu vou. Olha só o trabalho dessa questão. Deixa eu aqui para não me perder. Né? E não é uma questão tão grande assim, tá? Do nosso curso. Tem um vídeo aí que eu acho que eu demoro. Eu acho que quase 2 horas para fazer uma questão só. De estruturas hiperestáticas. Então, somatório das forças em Y igual a 0, aí eu vou ter. Eu vou colocar aqui RAY, RDY. Então, RAY mais RDY igual a 1. E aí eu vou somatório dos momentos em A igual a 0. Aí eu vou ter
menos 1 vezes A, depois mais R dy vezes 2A, isso daqui igual a zero. Então, R dy valendo o meio, e por essa expressão aqui, o RAY vale meio. Agora, olha só. Vamos lá. Para a composição do momento real, para esse trecho daqui, eu escolhi esse sistema X. Para esse trecho daqui, eu escolhi esse sistema X estrela. E para esse outro, né? E para essa outra seção, eu escolhi esse sistema X estrela. Gente, para o cálculo do virtual, eu tenho que processar. Veja que eu vou cruzar essa função com essa. E eu vou processar isso no integral. Eu não posso agora, por exemplo, para esse trecho aqui da seção S1, pelo amor de Deus, não pode aqui pegar... Ah, não, para esse trecho agora S1, eu vou colocar um X estrela aqui. Não faz isso. Tem que obedecer o mesmo sistema que você colocou, né, para o sistema real. Senão, as coisas... Eu vou ter que processar isso daqui no limite de integração num x. Aí, para essa função, é um x. Para essa outra função, que eu vou ter que multiplicar um x estrela, ó, não faz sentido. Não tem como. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer agora, em termos do momento fletor virtual, momento, né, fletor virtual. Né, M, usando os mesmos sistemas de coordenada. Então, para o primeiro trecho, é o mesmo sistema X, né, variando de 0 a A. Né. Vou pegar aqui, ó, aqui o meu apoio, a seção M1, a seção S1. Né, aqui eu tenho meio para cima e o meu X está aqui, igualzinho lá. E aqui eu tenho o meu Mzinho X. O que é que eu faço? Somatório dos momentos em S1, 0. Aí vai ser quem? Menos meio vezes X mais Mzinho X, isso daqui igual a 0. Né? Veja que eu não precisaria nem calcular esse trecho, porque nesse trecho, o Mzão nesse trecho deu quanto? Ó, quanto foi que me deu o Mzão nesse trecho? 0. E aí eu vou processar uma multiplicação entre Mzão e Mzinho. É 0 vezes isso que eu acabei de calcular. Mas como é o primeiro exercício que a gente está fazendo, vou deixar aqui calculado e organizado. Vamos para outro trecho lá, né? Com um x local variando de 0 a A, né? Igual ao outro lá, né? Vou fazer a seção aqui S2 e vou pegar a esquerda dela. Peguei a esquerda, eu tenho aqui, né, o meio, tem uma carga unitária, né? Daqui até a carga unitária vale A, e o meu x estrela é justamente a parte desse ponto, igualzinho ao que eu tinha feito lá no Mzão real. E aqui eu tenho minha função mx estrela. Então, eu vou aplicar aqui, somatório dos momentos na seção S2 igual a 0. Então, eu vou ter menos meio vezes A mais x estrela, entendeu? Porque o braço aqui dessa força meio é A mais o x estrela. Tá? Depois, né, mais 1 vezes o x estrela, né, ó, mais 1 vezes o x estrela. Depois, mais o m a x estrela. Né? Aqui é x mais o m x estrela. Deixa eu separar aqui essas coisas para não confundir. Perfeito. Isso daqui igual a 0. Então,
a função mx estrela aqui vai me dar menos x estrela sobre 2 mais a sobre 2. E quanto é, vou escrever aqui, deixa eu separar aqui, para aproveitar essa página, para a gente não trocar de página. Olha só, e agora no terceiro trecho, com o sistema de coordenada também variando de 0 a A, que foi dado ali, ó, nessa seção S3, eu vou pegar a direita. Eu tenho essa seção S3, à direita, e aqui eu tenho o meu mx estrela. Quanto é que vale o mx estrela aqui nessa seção? Nesse trecho aí, variando de 0 a A. Eu tenho carga aí que me produz momento na seção? Então, quando eu aplicar somatório dos momentos na seção S3, o mx estrela nesse trecho vale quanto? Vale 0. Então, eu sei que essa integral aqui, nesse trecho e nesse trecho, vai acontecer o quê? Vai zerar. Porque nesse trecho daqui o mzão é 0 e nesse trecho daqui o mzinho é 0. Então, a única integral aqui que vai fazer sentido, né, com valor que vai me compor aqui, né, essa concepção da energia interna virtual, é nesse trecho aqui CD. Mas vamos abrir essa integral com todos esses valores, mesmo os valores nulos, para a gente formalizar isso aqui bonitinho e vocês terem aí como recuperar depois estudando. Então, é o seguinte, então, o trabalho virtual, né, dessa carga unitária no deslocamento real vertical que eu quero calcular. Aí, professor, por que isso daqui não vem com meio? Pergunta que eu quero que vocês depois me respondam. Isso também tá explicado nos vídeos, tá? Por que o trabalho virtual, o meio desapareceu? Né? Bom, isso eu acho que inclusive é pergunta de questionário aí que vocês vão responder, mas tudo bem. Né? Por que aqui não tem um meio? Pergunta. Aí vem as integrais. Do primeiro trecho, integral de 0 a A, aí tem o momento real, que é 0, vezes o momento virtual, né, que eu calculei. Eu não vou copiar aqui, porque eu sei que isso daqui vai ser 0, sobre o EI dx mais. Aí a integral que a gente vai calcular, literalmente, no segundo trecho, que é de 0 a A. Aí eu tenho a função real, ó, menos w, x estrela, né, ao quadrado, sobre 2, vezes a virtual, que tem que estar associado ao mesmo sistema de coordenadas, não dá caca, sobre A, ou mais A sobre 2, tá? Isso daqui dividido por EI, aqui no dx estrela, mais a integral de 0 a A. Aí aqui eu tenho o momento real, que é menos w x estrela ao quadrado sobre 2, vezes o momento virtual, que é 0. Eu estou colocando aqui só para formalizar, mas vocês não precisariam nem levar em conta essa integral. Pronto. Né? Com isso daqui, eu consigo calcular, né? 1 vezes o deslocamento na vertical é o próprio deslocamento vertical em C, igual. Aí, se eu processar essa integral aqui, que é muito fácil, você vai encontrar um menos w à quarta sobre 48 EI. Esse menos aqui, o que é que ele está indicando, gente? Está indicando aquilo que eu comentei. Ele está indicando que o deslocamento ele é o contrário do sentido da carga unitária que eu, né, apliquei aqui para a determinação dos momentos virtuais. Então, na verdade, o deslocamento que eu tenho aqui em módulo é w à quarta sobre 48 EI, e o deslocamento é o quê? Para cima. Tá? Porque, como eu falei, eu assumi aqui no carregamento virtual o sentido da carga unitária para baixo. Se esse valor aqui tivesse me dado positivo na conta,
realmente o deslocamento seria para baixo. Como ele me deu negativo, ele está negando o que eu assumi. Né? O deslocamento aqui que eu tenho na minha estrutura é justamente, né, para cima. Então, né, eram esses as aplicações que eu tinha para hoje, né? Avançando aí no curso, né? Vocês têm um feriadão aí para colocar, vamos dizer, aí, as coisas em ordem, né? Eu sei que é muita coisa, é muito material, mas quanto mais, né, material, é melhor para vocês, né? Mais exercícios, ajuda vocês nas resoluções da lista. São várias situações, porque o que eu estou fazendo aqui é diferente dos exercícios do quadrimestre passado. Dá uma range, né, um range assim, de possibilidades. Né? Inclusive, basicamente tudo que eu peço na lista está coberto aí por esses desenvolvimentos que a gente vem fazendo aqui e que foram feitos em outros quadrimestres, né? No caso, em outro quadrimestre. Eu vou encerrar a gravação. Alguém tem alguma dúvida? Porque se tiver alguma dúvida que precisar de quadro, eu não encerro, deixo aqui para ficar para os alunos. Se não, eu encerro a gravação. Ou se não quiserem, né, que saia na gravação, eu, né, finalizo aqui e aí a gente conversa. Tá? Então eu vou finalizar. Até a próxima semana.